Pessoal, então vamos lá fazer um vídeo com relação à declaração de dividendos de BDR. Então, eu recebi uma pergunta sobre como fazer a declaração de dividendos de BDR. Eu não tenho BDR na carteira, no final desse vídeo eu vou até falar para vocês que eu nunca gostei de BDRs. BDR sempre foi algo enrolado, sempre foi algo complicado. Mas eu recebi essa pergunta e eu tive que pesquisar realmente para tentar entender como que é a declaração. E eu percebi que existem muitas informações conflitantes na internet, então os principais sites que você abrir aí, se você procurar declaração de dividendos de BDR no Google, os principais sites que você vai encontrar tem informações conflitantes, alguns sites são mais omissos, na verdade eles falam, você declara os dividendos no Carnê-Leão. E não entram em detalhes, alguns que entram um pouco mais no detalhe podem estar cometendo um erro, na minha opinião. Então eu me aprofundei um pouco mais, realmente eu entrei em fóruns para discussão, para tentar entender se existe aí algum termo mais pacífico, alguma forma mais consolidada de declarar os dividendos de BDR. Realmente é um assunto muito polêmico. Na verdade, ninguém sabe de forma clara como declarar, como calcular o imposto pago no exterior sobre os dividendos de BDR. Então, os dividendos funcionam iguais a gente investir diretamente no exterior. A empresa lá nos Estados Unidos, quando vai pagar o dividendo para a gente, ela recolhe 30% de imposto na fonte. Só que como a BDR a gente não está comprando diretamente a empresa nos Estados Unidos, ela está passando por uma custodiante no Brasil e essa custodiante vai passar o dinheiro para a gente, existe uma conversão de câmbio, então tem a troca de dólares para reais. Isso aí já é uma coisa que é um pouco difícil a gente calcular. O banco que detém as ações nos Estados Unidos, quando elas recebem esse dividendo, eles pegam uma parte para eles e repassam só um resto para a gente. E existe nesse processo também, como está tendo uma troca de países aí, a cobrança de IOF. Então você vai perceber, eu vou falar ao longo desse vídeo aqui, que a sua corretora não passa um informe de dividendos de BDR para você. Você só recebe aquele valor líquido na conta, mas você não sabe qual foi o imposto pago no exterior. Eu vou detalhar um pouco disso na apresentação, mas eu quero que vocês entendam então que é um assunto polêmico, é um assunto controverso e me parece que é um assunto que ninguém tem realmente muita certeza. A gente sabe como declarar os dividendos que a gente recebeu, que é pelo Carnê-Leão Web, eu vou mostrar para vocês aqui, mas eu vou mostrar os erros aí de interpretação que eu percebi que tem em alguns sites e falar para vocês com relação ao imposto pago no exterior, que é a grande dúvida aí com relação às BDRs. Eu montei uma apresentação aqui para vocês para ficar mais claro, então vamos aí para ela. Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que é uma informação que eu encontrei em alguns sites e é uma informação que está equivocada, que os dividendos de BDR não são isentos de tributação. Eles não são isentos de imposto. Então alguns sites falam que os dividendos de BDR são isentos e na verdade eles não são em nenhuma faixa, em nenhum valor. Todo dividendo de BDR ele é tributado. Então no próximo slide que eu dei um print de alguns sites, nem cabe a gente ficar falando quais sites são esses, porque não faz sentido, é só realmente para a gente levantar essa discussão. Esse primeiro site aqui fala que atualmente essa tributação incide somente sobre os rendimentos mensais que forem superiores a R$ 1.903,98. Eu vou mostrar isso aqui para vocês no Carnê-Leão Web e no Imposto de Renda 2022, que essa informação aqui está errada. Incide imposto sobre qualquer dividendo de BDRs. Esse segundo site traz a mesma informação aqui, realmente ele fala que deve ser feita a declaração pelo Carnê-Leão, essa informação está correta e é cobrado com base na tabela progressiva mensal, que prevê alíquotas de 0 a 27,5%. Isso aqui está correto, essa tabela aqui é uma tabela igual àquela tabela que incide sobre o nosso salário, que é um dos grandes problemas aí que o pessoal está fazendo confusão, porque quando você recebe dividendos aí de BDRs, é igual você receber aluguéis de um imóvel, ele acumula ali com os seus rendimentos e você pode ter que pagar mensalmente aquele imposto, ou dependendo do valor, se for um valor baixo, vai ser feito um ajuste na sua declaração de imposto de renda, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então só mostrando para vocês a base legal disso, que é o ato declaratório da Secretaria da Receita Federal, número 25 de 2000. São tributados pelo imposto de renda de acordo com as regras aplicáveis a investimentos realizados no exterior por residentes ou domiciliados no país, ou seja, a gente, morador aqui do Brasil, residente no Brasil, que investe no exterior. Os rendimentos pagos pela companhia emissora dos valores mobiliários representativos da BDR. A BDR não é empresa, é um certificado de ações da empresa que uma custodiante, um banco aqui no Brasil tem. Mas o que ele está falando aqui é que os rendimentos pagos pela companhia são tributados. Se vocês abrirem esse ato declaratório aqui, não existe a informação
de que eles são isentos. Só passando mais um slide aqui também para a gente ver uma continuação disso que é importante para o que eu vou falar aqui. A Instrução Normativa da Receita Federal também, número 208 de 2002. Então vem no artigo 16 aqui e fala: os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, então os dividendos que a gente recebe no exterior por residente no Brasil, a gente, transferidos ou não para o país. Então isso aqui pega tanto quem investe diretamente nos Estados Unidos quanto quem investe aí através de BDRs. Estão sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, então o preenchimento do carnê-leão no mês de recebimento e na declaração de ajuste anual. Então isso aqui é muito importante porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu vou preencher o carnê-leão web, vocês vão ver realmente que parece que existe isenção, só que quando a gente importar os dados do carnê-leão web para a declaração anual de imposto de renda, vai ser cobrado um imposto sobre a gente. E esse primeiro parágrafo que realmente ele é muito importante, que é com relação à compensação. A gente sabe que os dividendos pagaram o imposto nos Estados Unidos e a gente pode usar isso para compensar. Então, o imposto de renda pago em país com o qual o Brasil tenha firmado um acordo, no caso os Estados Unidos tem um acordo de não bitributação com o Brasil, tratado a Convenção Internacional prevendo a compensação, então o Brasil tem esse acordo. Ou naquele em que haja reciprocidade de tratamento, pode ser considerado como redução do imposto devido no Brasil, desde que não tenha sido usado para compensar no exterior. Então o que isso aqui está falando para a gente? O imposto que foi pago nos Estados Unidos pode ser usado para diminuir o nosso imposto a pagar no Brasil. No caso, ele poderia até zerar esse imposto. Qual que é o problema nisso aqui? A gente não sabe qual que foi o valor que foi pago nos Estados Unidos. A gente não recebe relatório da corretora. Então eu quero passar aqui para vocês por um imposto de renda e por carnê-leão web para mostrar para vocês na prática isso aqui, para a gente fechar esse vídeo depois fazendo algumas considerações. Então passando aqui primeiro para o programa de imposto de renda, como sempre eu peço desculpa porque eu não consigo dar zoom nesse programa, então o tamanho que fica é esse aqui. Eu criei uma declaração em branco, eu vim aqui e coloquei um rendimento recebido de pessoa jurídica só para a gente ter um valor aqui, tá, de imposto a pagar. Então eu coloquei como se eu trabalhasse no Banco do Brasil, não trabalho lá, mas eu tivesse recebido 60 mil reais de salário ao longo do ano e pago 3 mil reais aí de imposto retido na fonte. Então, vocês reparem aqui que minha declaração por deduções legais deu um imposto de R$ 3.067, ou se fosse escolher a simplificada, um imposto a pagar de R$ 166,49. Esse valor é muito importante a gente ficar de olho nesses dois valores aí, porque eu vou mostrar para vocês agora. Abrindo o site do carnê-leão web, então reparem que está tudo zerado de janeiro a dezembro, aqui está tudo zerado. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um rendimento como se a gente tivesse recebido aí um dividendo de uma BDR. Então vamos vir aqui em rendimento, a natureza é outros. A data de recebimento eu vou deixar dia 1º de janeiro mesmo, não tem problema, só para o nosso exemplo. Recebido de exterior, e aqui a gente vai colocar o histórico. Dividendos recebidos da BDR Apple, por exemplo, a APL 34. Vamos colocar aqui que a gente tenha recebido R$1.000 de dividendos da Apple, tá? Vamos incluir esse dividendo aqui na nossa tabela. Então, quando eu vier aqui no demonstrativo, reparem que é aqui que causa bagunça, que é aqui que confunde muita gente. O rendimento veio aqui, o rendimento está aqui como R$1.000 e dá a impressão que ele é isento, porque se eu tiver aqui na linha de imposto devido, está zero. Então, onde que está a confusão aqui? Realmente, você só paga mensalmente um imposto se ele for superior àqueles R$ 1.903, R$ 1.904. Quando ele é abaixo de R$ 1.900, ele é pago na declaração de imposto de renda anual. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, importando esse dado aqui para a nossa declaração anual. Então voltei aqui para a minha declaração, fiquem com esses números na cabeça aqui, R$ 3.067 se fosse a declaração completa e R$ 166 se fosse a declaração simplificada. Eu vou vir aqui em rendimentos recebidos de pessoa física exterior, em outras informações, vocês vão ver que está tudo zerado aqui porque eu ainda não importei os dados do carnê-leão web. Então fiquem de olho nesses números aqui porque eu vou fazer minha importação agora. Então eu já estou logado na minha conta GovBR, eu vou colocar aqui para puxar do titular. E os dados do carnê-leão foram importados com sucesso. Reparem aqui que o imposto a pagar mudou. Ele aumentou. Por quê? A gente recebeu esse rendimento no exterior e não declarou quanto que foi pago de imposto lá. Então, como que a gente está pagando o imposto? A gente está pagando aí de forma indireta, de forma, digamos assim, um pouco escondida aqui. Então, na declaração de ajuste anual, a gente está pagando esse imposto. E aqui que está a bagunça, aqui que muita gente faz confusão. Então, os rendimentos recebidos da BDR não são isentos. O que você teria que fazer? Entrar aqui em imposto pago e retido e declarar quanto foi pago no exterior, pelo titular ou pelos dependentes.
Qual que é o problema? A gente não tem essa informação quando a gente investe em BDR. A nossa corretora aqui no Brasil não entrega um relatório disso. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês que as corretoras americanas, elas entregam. Eu vou chutar um valor aqui só para vocês verem que aqui vai reduzir. Então vamos supor que dos R$1.000 lá, 300 tenha sido pago de imposto. Então eu vou colocar R$300 aqui. Reparem que o valor aqui vai voltar para o que era. Aqui ele está falando que eu paguei mais imposto no exterior do que eu deveria ter pago, mas a gente não tem o que fazer com isso. Reparem que o valor voltou. Então essa informação aqui deveria ser preenchida e a gente não tem ela. Eu quero voltar aqui para o Carnê-Leão Web, vamos fazer uma modificação aqui só para vocês verem se o rendimento for acima daquele limite que o pessoal considera um limite de isenção, que a gente acabou de ver aqui que essa isenção não existe. Vamos vir aqui em rendimentos, vamos editar esse valor aqui e colocar um valor de R$10.000. Então vamos alterar. Vamos aqui no demonstrativo. Reparem agora no demonstrativo que existe um imposto a pagar. Então a base de cálculo é R$10.000 e a gente teria que ter pago aqui em janeiro, no caso no mês seguinte, né, em fevereiro, teria que ter pago uma DARF de R$1.880,64. Então é aqui que eu estou falando para vocês, aqui que existe a confusão. Se eu clicar nessa impressorinha, ele vai gerar a DARF para eu pagar. Eu não vou clicar porque isso aqui é só um exemplo, né? Eu não recebi esse valor. Mas reparem onde que está a confusão, onde que está a bagunça nisso. Se o acumulado do mês aqui seu, tanto dos rendimentos aí no exterior quanto outros rendimentos, for abaixo de R$1.900, você não vai precisar pagar DARF, mas não quer dizer que você não vá pagar um imposto. Então, esse imposto pode vir a ser pago ali na declaração de imposto de renda anual. Então, isso aqui seria uma declaração mensal e aquela declaração que a gente vê no programa aqui da Receita, essa aqui é a nossa declaração de ajuste anual. Então vamos voltar para a apresentação aqui, só para a gente fazer um resumo do que a gente conversou até agora nesse vídeo. Os dividendos que nós recebemos de BDR já tiveram seu imposto recolhido nos Estados Unidos em uma alíquota de 30%. A gente sabe isso porque nos Estados Unidos todos os dividendos são tributados em 30%. Nós poderíamos usar esse imposto para compensar. Então a lei aqui, o slide anterior, eu mostrei isso aqui para vocês. Qual que é o problema? Onde que você encontra essa informação? Sua corretora te enviou um informe de dividendos de BDR? Eu não conheço nenhuma corretora no Brasil que tenha enviado esse relatório. Se a sua corretora enviou, você manda um comentário aqui pra gente falando qual corretora que foi, mas a grande questão é, a gente não sabe quanto foi pago de imposto no exterior. Aí eu coloquei algumas perguntas que vocês podem me fazer. Ah, Breno, como o imposto nos Estados Unidos é 30%, fica fácil, é só fazer a conta contrária. O problema que a gente tem com isso é que o custodiante no Brasil costuma pegar entre 3% e 5% dos nossos dividendos e ficar para eles. Além de existir uma cobrança de IOF, então para trazer o dinheiro, converter de dólares aí para reais e trazer esse dinheiro para o Brasil, é cobrada uma taxa de IOF. E essas taxas não podem ser usadas para compensar. Então como que a gente vai ter certeza dos valores? O valor que a gente calcular na mão pode não ser exatamente o valor declarado nos Estados Unidos e a gente ter problema com isso. Aí uma outra coisa que vocês podem me perguntar, ah, Breno, é só pegar os valores em dólares dos Estados Unidos e calcular 30% sobre eles. Então você abre um site qualquer aí, um Yahoo ou um Macrotrends para procurar os dividendos ali e calcular 30% sobre ele. O que você tem que tomar cuidado com isso é qual dólar você vai usar para fazer a conversão. A questão então é que você recebe seus valores no Brasil em reais, então você tem que saber qual que é o câmbio certo que foi utilizado para não dar divergência também. E o que eu quero concluir nesse vídeo aqui com vocês? Então a gente só falou de declaração dos dividendos de BDR, a declaração da posição em BDR não é problemática, é uma declaração simples de ser feita ali em bens e direitos, praticamente como qualquer outra ação. Mas na minha opinião, BDR não vale o rolo. BDR desde sempre é um ativo complicado de investir, é um ativo aí que tem uma tributação, tem uma legislação um pouco obscura, um pouco nebulosa. Então vocês estão vendo que nem declarar dividendos dela a gente consegue de uma forma simples. Na minha opinião, então, abrir uma conta nos Estados Unidos hoje é muito fácil, leva alguns minutos. Eu não estou fazendo propaganda de nenhuma corretora, já falei para vocês em alguns vídeos aqui por onde eu invisto pela Avenue, mas tem a Avenue, tem a Passfolio, tem a TD Ameritrade, tem a Charles Schwab, você pode abrir em qualquer corretora que aceite contas de brasileiros. Eu acho muito mais interessante você investir diretamente por uma corretora americana do que ficar se envolvendo com essa bagunça que é BDR. E nos relatórios americanos a gente acha o imposto de forma clara. Então isso aqui eu dei um print numa tela da Avenue, mostrando aqui no mês de dezembro de 2021 foi recebido um dividendo aí de $115,20.
foi recolhido no exterior 34 dólares e 56, então exatamente os 30% que são recolhidos nos Estados Unidos. Aqui já vem certinha a taxa de câmbio, R$ 5,4193. Convertendo isso aqui, você recebeu R$ 624,30 e pagou de imposto interior R$ 187,29. Então as informações estão claras, estão na sua mão aqui, praticamente é um copiar e colar na sua declaração de imposto de renda. Então só reforçando, só fechando esse vídeo, uma coisa está clara, está certa para mim, que todo o dividendo de BDR é tributado. Então tomem cuidado com os sites que falam que os dividendos de BDR são isentos ou são isentos abaixo de R$ 1.900, que vocês viram aqui que eles não são isentos. Você não vai precisar pagar aquela DARF todo mês, mas você vai pagar um imposto na sua declaração de ajuste anual. A grande questão é que a gente não consegue saber quais foram os impostos pagos, então esse dividendo que a gente recebeu aí, ele já é líquido, mas quais foram os impostos pagos no exterior para eu poder usar isso aí de compensação e não pagar o imposto novamente aqui. Vocês viram, se você deixar zero ali no imposto pago no exterior, você vai ser tributado novamente, então na sua declaração de ajuste anual vai ser cobrado o imposto de novo de você, sendo que você já pagou nos Estados Unidos. Mas as corretoras aqui, a bolsa aqui, não informa esse valor pra gente, ou pelo menos não informa de uma forma clara em um relatório, algum lugar que a gente consiga só copiar e colar. E nesse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.